Lento e calmo, foge o dia, já a tarde se apagou. Oh, que paz e alegria, pois o sábado já chegou. És bem-vindo, santo dia do Senhor. És bem-vindo, santo dia do Senhor. O sábado está chegando, o sábado está chegando, a mensagem está soando para sempre nos restaurar. Esta hora de bonança, lembra o Deus que nos criou, pois o dia da lembrança nossos pais santificou. És bem-vindo, memorial da criação. És bem-vindo, memorial da criação. O sábado está chegando, o sábado está chegando, a mensagem está soando para sempre nos restaurar. Esta hora de harmonia, lembra o Deus que nos salvou. Cristo lá na tumba fria, nesse dia descansou. És bem-vindo, memorial da redenção. És bem-vindo, memorial da redenção. O sábado está chegando, o sábado está chegando, a mensagem está soando para sempre nos restaurar. Amém? Amém. Pode aplaudir. Paz seja convosco. Amém. Assentem-se. Amados irmãos em Cristo, dia de Santa Convocação, festa de Pentecostes, graça e poder nas nossas vidas. Mais uma semana que a gente viveu, né? Mais um grande sinal, né? Que é a festa de Pentecostes, o sinal do poder, o sinal da destra de Deus. A destra não significa o lado direito, como muitos pensam. Não, ela é o poder do Senhor, né? Diz a Bíblia que a destra de Deus deu vitória a Moisés contra os seus inimigos. Então, é o poder do Senhor. Então, nós estamos nessa noite, graças a Deus, por a gente vir até o templo, adorá-lo, esse dia também, bendito, porque, amados irmãos em Cristo, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui. E a gente vem movido pelo Espírito Santo. O Senhor nos trouxe, né, para uma grande reunião, né, para essa graça inaudita ser derramada nos nossos corações, que é a retração das Escrituras. Então, portanto, é uma felicidade, não é verdade? É uma alegria imensa da nossa alma, engrandecimento do nosso espírito, né? Porque nos dias de lua nova e santa convocação, o profeta é lido no templo, né? Nós lemos o profeta, nós vivemos a mensagem profética. E a mensagem desta noite, o título dela é A Distância de um Sábado. E nós vamos abrir a Escritura então. Fiquemos em pé por um instante. Só para nós abrirmos a Escritura, aqui no livro de Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 12. E assim diz a Escritura: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas e Tiago. Todos esses perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, com os seus irmãos. Amém. Amém. Pode assentar, por favor. Então, nós estamos aqui na 10ª mensagem dessa primeira trombeta, totalizando hoje
1039 mensagens, nesse 19º dia de Sivan, terceiro mês lunar, semana desse terceiro sábado. Então, pela graça, nós chegamos aqui. E essa mensagem é muito interessante, muito importante, porque a distância de um sábado não é medida linearmente. Veja que eles estavam no Monte das Oliveiras. Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras é um lugar de graça, um lugar bendito, um lugar, uma dimensão que nos leva ao Calvário. E a grande vitória nossa foi a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. No próprio sábado, ele repousou e ressuscitou. No primeiro dia da semana. E quando ele ressuscitou, a grande mensagem que ele trouxe para nós foi sobre o batismo. Ele trouxe essa mensagem do batismo. E Romanos capítulo 6 confirma que o batismo é a dimensão da ressurreição. Que a dimensão da ressurreição é o batismo. Então, ele é o grande repouso. O Senhor Jesus Cristo é o nosso sábado. O Senhor Jesus Cristo é a distância de um sábado para o outro, que é Ele próprio. Quando Deus tudo criou, o sábado, Ele repousou. Ele mostrou um sábado natural e um sábado eterno. Antes do primeiro dia das dimensões da criação, houve um sábado eterno que permanece. Será eterno, jamais será mudado. E Deus entrou nessas dimensões. No 7º dia ele repousou, ele restaurou e voltou para a origem. Pô, amados irmãos em Cristo, por que eles voltaram para Jerusalém? Qual a razão de eles voltarem para Jerusalém? E de onde eles estavam até Jerusalém, a distância de um sábado. Deus não falou aqui em distância linear, Deus falou numa distância da restauração. Aqui está falando em restauração, voltar à origem da palavra. E o que significa a palavra Jerusalém? Habitação de paz. Nós temos a obrigação de Deus de orarmos por Jerusalém. Amém? Muitas vezes esquecemos, mas a Bíblia nos conduz a isso fazer. Daniel, quando estava no cativeiro, 3 vezes no outro dia, ele orava por Jerusalém. O salmista nos fala sobre isso. Em Jerusalém, ali está o nome de Deus, que ele é a paz. A Jerusalém de hoje, tão vilipendiada pelos gentios, e pelos próprios judeus que se afastaram do Senhor, se afastaram de ter um profeta para ter um político, chegou num ponto que chegou. E diz Zacarias que Jerusalém seria como as outras aldeias, ficariam espalhados fora do muro. E foi o que aconteceu. Não é verdade? E está acontecendo. Então, a distância do sábado era uma dimensão gloriosa, pois é a dimensão da revelação dos mistérios de Deus. Ora, veja Jesus, Maria e José foram com Jesus para a festa da Páscoa. Mas quando terminou a festa, eles regressaram. E no caminho, notaram, depois de um dia, notaram que o Senhor não estava com eles. Eles eram cristãos sem o sábado, sem o repouso, sem a palavra. Como isso acontece hoje em dia? Muita gente se diz cristãos, mas não tem a palavra, não vivem o assim, diz o Senhor, desconhece a distância de um sábado para outro. Então veja que coisa importante isso aqui. Deus, o Senhor Jesus Cristo, não estava ali com Maria e com José. O que eles fizeram? Começaram na casa de um parente aqui, um parente ali, na casa de um conhecido, para ver se encontrava a palavra. Vai ter uma reunião em tal lugar. Eles iam lá, procurando a palavra, e não a encontravam.
onde então veio ao coração deles ir até Jerusalém. Eles fossem a Jerusalém. Quando chegaram a Jerusalém, encontraram o Senhor ali, falando com os doutores da lei. E ali a gente vê a dimensão da idade da responsabilidade. Aos 12 anos, ele pregou para os doutores. E quando Maria chegou, eu, teu pai, estavam te procurando, o que ele disse? Maria, mulher, o que tenho contigo? Eu tenho que cuidar das coisas do meu pai. Veja, entrou em outra dimensão. Mas porque ele é o sábado. Aleluia. Ele disse em São João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai, senão por mim. Ele disse, eu e o Pai somos um. E Tomé queria, Filipe queria ver o Pai. Ele falou, mas, ó, quem vê a mim, vê o Pai. E ele em São João 4,17, fala que ele é o Pai, ele é o Filho, ele é o Espírito Santo. Ele é o sábado, ele é o nosso repouso. João, a Bíblia diz que João foi arrebatado no dia do Senhor. E ele foi arrebatado num grande sábado, o sábado eterno. E João viu coisas tremendas, né? João viu antes, após, durante e depois. João viu tudo. Viu de eternidade a eternidade. João viu todas as dimensões da eternidade. Então, a de Santos Sábado é uma dimensão muito gloriosa. Deus, Senhor Jesus Cristo, foi visto por eles, os discípulos, né? Pelo espaço de 40 dias. Está aqui em Atos. Veja que nesses 40 dias, também, esses 40 dias são dimensões. Dias naturais e dias espirituais. Aqui, Atos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3. Ó. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitos infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando no que respeita ao reino de Deus. Ora, eu creio até que a grande chave das gerações está aqui. 40 dias. Esses 40 dias, ele ficou entre nós. Ora, se o cabeça da igreja ficou entre nós 40 dias, é claro que a reunião solene com ele será 40 dias. Ele é o nosso sábado, ele é o nosso repouso. Mas veja, Maria e José, eles estavam longe, sem o sábado. O sábado estava com ele era o repouso. E Maria e José, e agora? Vamos procurar o sábado. E saíram procurando o sábado, como diz, em vários locais. Se Deus não te revelar o verdadeiro sábado, você nunca vai chegar a esse sábado. Vai ficar sempre distante do sábado. Então, por isso que os judeus, os apóstolos, naquele momento, né, foram para onde? Para Jerusalém. Porque ele havia dito, ficai em Jerusalém, até que do alto receba o poder. E eles ficaram em Jerusalém. E lá em Jerusalém, no último dia da festa de Pentecostes, o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado, a profecia de Joel. Deus derramou o seu Espírito Santo. E Pedro, no final do grande discurso, ele disse, arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. E eles receberam o dom do Espírito Santo, ser chamado filho de Deus. Entrou em outra dimensão. Então, amados irmãos, isso é muito sublime, isso é muito maravilhoso. Então veja que 40 dias naturais, sim, 40 dias, de pôr do sol a pôr do sol. Mas esses 40 dias, pode ser semanas, então nós já temos 280 dias. Né? E esses 40 dias pode ser anos, nós podemos ter 280 anos. Então nós temos essas 3 condicionantes. Né? Dias comuns, dias semanas e dias anos. Com importância esses conceitos têm? Enfim, nós vamos chegar à conclusão sobre as gerações. Nós vamos entender aquelas 2.300
tardes, noites, que Daniel falou. São os 1290 dias que Daniel profetizou. São os 1335 dias que o profeta citou. Vamos entender o tempo que Deus levantou Lutero, com a justificação. O tempo que Deus depois levantou Wesley, com a santificação. E a manifestação dos pentecostais com os outros do Espírito Santo. Então, Deus, nós precisamos conhecer esses tempos. Quando Deus levantou Lutero, foi um avivamento muito grande. Mas assim que Lutero dormiu no Senhor, novamente entraram em trevas profundas. E veja que Lutero foi levantado bem naquele período que a igreja romana dominava o planeta todo. No meio daquelas trevas totais, houve luz. Lutero foi a luz naquela hora. Depois, isso foi na Alemanha. Depois na Inglaterra, Deus levantou o Wesley. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas quando o Wesley viu o Senhor, novamente eles voltaram para o seio da mãe. E então, nos idos de 1906, surgiram os pentecostais. E os dons do Espírito Santo se manifestaram em todo o planeta. Houve uma infusão do Evangelho por todo o planeta. Mas o que aconteceu com os pentecostais? Voltaram para a mãe. E como que estão os pentecostais hoje? Completamente apartados das Escrituras. Nós precisamos dos dons do Espírito Santo, sim, mas muito mais dos frutos do Espírito, que os dons, diz a Escritura, em Romanos 11, 29, que os dons da vocação de Deus são sem arrependimento. Então, a pessoa não precisa ser arrependida para que ela tenha dom, mas os frutos, necessariamente, é preciso ter a santificação, o arrependimento na nossa vida. E são 9 frutos também. Mas, amados irmãos em Cristo, a distância do sábado, ela envolve toda a Escritura. Por quê? Houve o sábado eterno, houve os 7 dias da criação. E quanto mais o tempo foi passando, o homem foi se afastando da eternidade, do repouso. E o próprio capítulo 20 eles falam que o sábado seria esquecido. Os sábados espirituais seriam esquecidos. O sábado natural, o sábado semanal. Hoje, os adventistas dizem guardar o sábado. Não guardam o sábado religioso. São maus? Não. Eles conhecem. Então, amados irmãos em Cristo, mas vamos analisando esse capítulo aqui de Atos. Olha o versículo 8. Porque eles perguntaram para Jesus quando ele ia restaurar o reino de Israel. Ele disse aqui, ó, no versículo 7. Não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu por seu próprio poder. Mas ele disse aqui algo tremendo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria, e até os confins da terra. Então eles iam receber uma virtude tremenda, algo glorioso. Ora do discurso de Pedro, que eles perguntaram: Pedro, o que nós vamos fazer agora? Seja batizado em nome de Jesus Cristo. Como que eu posso receber o meu Senhor, dizer que eu sou filho de Deus, não tenho o nome dele? Ele é meu sábio, o sábio é o Senhor. Nós repousamos nele. Nós temos o sábio como um sinal, mas nós repousamos no Espírito Santo. O mundo vive o sábio religioso, então ele não descansa no Espírito Santo, ele é enganado por Satanás. O Satanás deturpou a distância de um sábio, deturpou tudo. Deus fez tudo em 6 dias e se restaurou no 7. Ora, amados irmãos em Cristo. Então o tempo foi passando, o homem foi se afastando, nós chegamos num ponto hoje, o homem está completamente cego.
está vendo um homem, falou para mim, acho que eu citei aqui. Ah, se o senhor tem essa graça de Deus, por que o senhor não faz igual Paulo e faz eu ficar cego? O senhor já está cego. O senhor guarda domingo, o senhor cria mulher pregadora, enfim, o senhor está cego. Não tem mais nenhuma cegueira para o senhor não. O senhor já é cego. Mas veja, meus irmãos, olha que interessante aqui. Vamos ler mais um pouco aqui. Olha o versículo 9. E quando dizia isso, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando os seus olhos. Bom, eles receberiam a virtude do Espírito Santo, que havia de vir sobre eles, e ao dizer isso, ele foi arrebatado e ocultou-se em uma nuvem. Eu sempre digo que essa nuvem, Paulo, uma grande nuvem, depois daqueles dias, era a grande nuvem naqueles dias, mas estava oculto, mas se manifestou depois. Então, ele se ocultou na nuvem. Vamos continuar lendo o texto? Olha depois o versículo 10. E estando com os olhos firmes no céu, quando ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim, como para o céu ouvisse ele. Então, se ele ocultou-se numa nuvem, aleluia, à volta, ele se ocultaria numa nuvem também. Ou a nuvem somos nós, assim. Ele se ocultou numa nuvem, na ida. Na volta, ele vai se ocultar na nuvem também. Mas por que já estava aqui? E por que os gentios não foram redimidos? Que a primeira vinda dele foi para redimir a igreja judia. Está lá no livro de Mateus. Todos ressuscitaram. João Batista ali ressuscitou. Os grandes profetas ali ressuscitaram. Menos Davi. Porque eles repousavam no Senhor Deus. Aleluia. Então a palavra de Deus, ela é repouso. Ela que é repouso. Cada mensagem dessa é um repouso. Por quê? O profeta é lido no dia de sábado. Todo sábado há repouso. No dia de santa convocação há repouso. Glorificado seja o Senhor. Nos dias de lua nova há repouso. Nós estamos em repouso. Amém? Estamos repousando no Senhor, né? Espiritualmente falando. Agora veja, então esses 2 varões se manifestaram, revelando a forma como ele subiu e a forma como ele viria. Então está dizendo que ele voltaria, mas se ocultaria nas nuvens, isso é, os seus eleitos e chamados no corpo de Cristo e na noiva do Cordeiro. É em nós que ele se oculta. O irmão Botrus mandou uma mensagem para mim sobre a perseguição, né, irmão, dos cristãos pelo mundo afora, na África, na Nigéria, até aqui mesmo no nosso país, né? Em várias nações. Mas o que está acontecendo, meus irmãos? As mesmas coisas do dia de Herodes. O Satanás sabe que nas denominações estamos eleitos de Deus. Muitos eleitos estão lá. Então o que ele está fazendo? Como ele não sabe quem é eleito, o que ele faz? Ele vai matando, ele vai destruindo. Mas o objetivo dele é atingir quem? O eleito do Senhor Deus. Até a gente comentou aqui, né, para a gente tirar um pouco daquelas cadeiras, né, separar ali. Aí ficou uma certa contínua, mas não temos 40 eleitos aqui, né, nessa cidade, não é verdade? Pelo menos 40, né? Que é um número tremendo, né? Então, meus irmãos, aí está a grande razão dos apóstolos voltarem para Jerusalém. E quanto tempo durou essa volta? A distância de um sábado. Então essas mensagens todas, meus irmãos, ela faz nos voltar à origem da palavra. É o nosso sábado. Como nós vamos medir isso? Como podemos medir? Você não mede o infinito, você vive o infinito. Né? Então a distância de um sábado é de revelação em revelação. É quando nós dormimos e acordamos, mas não
entrando no repouso, vamos entrando carnal e espiritual. E o Senhor Deus fala com a gente em sonhos. Fala. Fala. É o nosso repouso. Então, até diz aí a lei da ciência que a pessoa deva repousar pelo menos 8 horas por noite. Né? Eu digo 7 por noite. Quando você acorda, começa de novo. 7 horas de repouso na própria carne. E naqueles 7 horas o Espírito está falando com o Senhor. Esse é o repouso. Vamos continuando. Agora, o que fez Satanás? Satanás simplesmente mudou o sábado para o domingo, né? Mas antes ele mudou o calendário e confundiu o dia da verdadeira distância do repouso semanal. O diabo fez isso, né? Bem, meus amados irmãos em Cristo, se Deus nos tem revelado essa distância, certamente que o sábado verdadeiro está sendo exercido, né? Olha só para Mateus capítulo 24, versículo 20. Mateus 24, versículo 20. Aqui diz o seguinte: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Por quê? A fuga não pode ser no sábado, ela não pode ser no inverno. Nós não podemos desprezar o sábado de forma alguma, mas notem que o sábado foi esquecido. Na atualidade, existe o sábado religioso e político. E Daniel falou sobre isso aqui. Daniel falou lá em Daniel 7, versículo 25. Daniel, depois de Ezequiel 7, versículo 25. Olha o que Daniel diz aqui: e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e metade de um tempo. Mudou ou não mudou a lei? Mudou, mudou a lei de Deus, mudou a lei moral, mudou tudo. Então, se ele e Satanás fez o quê? Ele usou o anticristo para fazer isso. O anticristo que fez isso. Ele usou as 3 dimensões: o anticristo, a besta e o falso profeta. Mas, amados irmãos, mudou a lei e os tempos. Não é exatamente a dimensão que o mundo gentil vive, e que Deus tem nos revelado o sábado verdadeiro, para que a gente não viva esse sistema que aí está. Deus nos arrebatou desse sistema. Mas observe, a fuga não pode ser no sábado, porque é dia de repouso. Eu estou repousando no Espírito Santo. E por que não pode ser no inverno? No inverno, naturalmente falando, então o irmão pode nos ajudar aí, a semente morre. Então a semente precisa do sol para ela ressuscitar. A semente precisa do sol para ela restaurar. O que nós estamos vivendo hoje? O inverno da religião, fria, sonolenta, morta, sementes mortas. Que Jesus falou: deixe os mortos enterrarem seus mortos, descanse em mim. Então não posso fugir no sábado e nem no inverno. Há poucos dias nós vivemos o tempo da Páscoa, não foi? As 7 dimensões do arrebatamento, revelando a perfeita restauração. Oh, como é glorioso a gente lembrar dos dias de Moisés. Exatamente na festa da Páscoa foi o rapto. E uma coisa interessante, o mês de Abib, ele começa quando? No 4º dia. 4º dia que Moisés não fugiu no sábado, não. 3 dias depois, Moisés estava em repouso, e Faraó foi no encalço dele 3 dias para alcançar Moisés. Encontrou Moisés no repouso. Aleluia! Se Satanás nos atacar e nos encontrar, a gente repousar no Espírito Santo, oh, louvado seja Deus! Demônio tem força sobre nós.
E o diabo, naquela oportunidade, entendeu que Moisés estava perdido no deserto. Não, estava no repouso. Moisés não saiu no dia de sábado. Não. Moisés saiu antes do sábado. Quando ele caminhou 3 dias, era sábado. Repousou. E ficou aguardando o Senhor. E Satanás disse para Faraó: Satanás vem aqui. Deus permitiu isso tudo. Ele entendeu que Moisés estava perdido. E foi atrás de Moisés. E encontrou Moisés. E o povo tremeu. E que Deus falou para Moisés: o que tu tem na mão, Moisés? Aponta para o mar. Atravessou o mar. Aleluia! 3 dias de luta. Quando foi amanhecer no dia 7º, Moisés atravessou o mar. E eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Que glória, né, irmãos? Que coisa tremenda. Agora nós estamos vivendo o dia de Pentecostes, 7 dimensões, sinal de poder. Isto é, o calor do Espírito Santo nos dando vida e vida em abundância. Por que a festa de Pentecostes nesse período? Porque vem o inverno, meus irmãos. Nós estamos num passo do inverno. Hoje estamos nele, né, praticamente. Então Deus, através do calor do Espírito Santo, vai dando vida para nós. Aleluia! Porque a semente pode morrer no inverno. Morre no inverno. E precisa agora o sol se alinhar com a terra para dar vida àquela semente. Por isso que a árvore, ela simboliza a ressurreição. Você corta a árvore, ela cai, daqui a pouco ela nasce. Então, precisa morrer para nascer. De novo. E Deus fez isso com a gente, né? Então nós temos a virtude do Espírito Santo, o dom celestial, que nos renova a cada momento. Pentecostes é a volta do sol, restaurando os dons e magnificando a Páscoa. Aleluia! Veja, é 50 dias depois da ressurreição. Já vamos para Josué, depois de 3 dias, a foice passou na lavoura. E contaram também ali 7 sábados. Meus irmãos, nós estamos repousando no Senhor. Amém? Repousando no Senhor. Então Pentecostes é a volta do sol, né? O inverno é a morte. A semente morre ali. Morre. Destarte, o sol volta a funcionar com a terra quando temos a Páscoa restaurada. Então, de um sábado ao outro, Deus vai renovando as nossas forças. Que todos os sábados nós nos reunimos no templo para ouvir a voz profética. A gente não vem aqui para o templo para descansar nessas cadeiras. Não, a gente vem para o templo e fica sentado em lugares celestiais em Cristo, ouvindo a palavra revelada. Diferente de um culto denominacional, em que estão preocupados com isso, com aquilo outro, menos com o exercício da Escritura, da palavra. Quando não muito, lamentavelmente, tomar dinheiro de pessoa que nem tem. É assim, verdadeiro. Evangelho caça-níqueis. Enfim, toda a morte no inverno, Deus tem poder para restaurar. E nós morremos nesse inverno. Aleluia! Mas o Senhor nos deu a virtude do Espírito Santo. Nos renovou, nos restaurou. Amém? Deus nos fez de novo, né? Então, agora, o que é o inverno atual? A denominação, o evangelho corrupto que está, essa frieza espiritual. Se há um homem aí, não vou citar nome aqui, questão de ética, mas ele defende coisas, irmão, morais. Como que pode ser um representante do Senhor Deus, você defende a imoralidade? É incrível, né? Agora, nós somos judeus espirituais desta hora. Nós não temos que viver essa lei gentia. Deixe que a carne viva.
A carne tem que viver a lei gentia. Mas o nosso espírito não, porque diz Romanos que a lei é espiritual. Santo mandamento. E a lei é boa. Diz lá Paulo. Né? Eles dizem que Paulo mudou a escritura. Não, é santo mandamento. E Jesus disse: errais, não conheceis a escritura e nem o poder de Deus. Paulo nunca anulou a escritura. Amados irmãos em Cristo, vamos então por parte. Né? Então, é a lei de Deus, restaurando os seus filhos, nos canalizando a darmos os frutos da estação própria. Lê o Salmo capítulo 1, versículo 1. Né? Dá o fruto da estação própria. Aleluia. Deus nos prepara para dar frutos. Frutos de arrependimento. Né? Frutos de verdade. Agora, para nós termos esses frutos verdadeiros, nós precisamos da chuva. Chuva de revelação. Sem a revelação da Escritura, nós estamos fadados à perdição também. Ou tornar-se outra, mais uma denominação. Olha Atos 15, versículo 21. Atos dos Apóstolos 15, versículo 21. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue. A cada sábado é lido na sinagoga. Aqui está a estação própria. Pois o sábado espiritual é o repouso dos santos. Oh, amados irmãos, como Deus tem nos abençoado com a mensagem que o profeta trouxe. Como Deus tem abençoado com a mensagem que tem nos dado. A gente tem repousado na mensagem. Então a mensagem é o nosso sábado. E o que é a mensagem? A vestidura do nosso espírito. Então o nosso espírito está vestido pelo sábado. Por isso que as mensagens são múltiplas de 7. Foi 1029, se dividir por 7, nós temos 147 distâncias de um sábado. E agora vamos para a mensagem das trombetas, 483, nós temos mais 69 dimensões, 69 distâncias de um sábado. Some tudo isso, que graça bendita. Que graça inaudita. Então aqui está a estação própria, o repouso dos santos. Agora, olha o 17. Atos 17, versículo 2. E Paulo tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Paulo não foi num dia comum lá. Não, ele foi no sábado. Ele foi no sábado semanal, mas Paulo estava vivendo o sábado espiritual. E levou a mensagem para aquele povo. Vamos em frente. Olha Atos 18, versículo 4, que diz: e todos os sábados disputavam na sinagoga e convencia judeus e gregos. Amados irmãos em Cristo, o sábado é a dimensão profética da restauração. Agora, a distância do sábado, ela está ali, bem patente em Gênesis. Bem patente em Gênesis. Olha Gênesis capítulo 1, versículo 14. Gênesis 1, 14. Aqui. Gênesis capítulo 1, versículo 14. E disse Deus: haja luminares a expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para tempos determinados, e para dias e anos. Amados irmãos em Cristo, agora notem que o mês de Abib aponta para o sábado das santas convocações e para o sábado eterno. Porque a Bíblia Deus criou a Bíblia, o primeiro mês do ano, e entre o quê? 2 sábados. Aleluia! O sábado eterno, grande sábado, os milênios sabáticos, veio o primeiro dia da criação, veio o segundo, o terceiro, a Bíblia, quando ele criou ali a lua nova, o sol, as estrelas, no 14. E depois de 3 dias, sábado. Aleluia! A gente ri. Que coisa bendita. Viu aí o equilíbrio? Ele aponta para os 2 sábados. O sábado da eternidade
E o sábado semanal, e nesse sábado ele restaurou, voltou para onde? O sábado, porque ele é o sábado. Então o profeta Branham estava correto quando ele dizia naquela mensagem, vou lembrar o título dela agora, eu lembro o título dela. Ele fala sobre isso, que ele não acreditava naquele sábado que os outros estavam guardando. João foi arrebatado no dia do Senhor Deus, sábado eterno. Não esse sábado religioso, não. O profeta falou isso aí. Então ele cria que Jesus era o sábado, como nós cremos. Né? Ora, é a mesma mensagem, o mesmo Espírito. Né? João ficou na ilha de Patmos, teve que se refugiar lá. Já nos dias de João, o sábado tinha sido deturpado. O sábado havia sido esquecido. Né? Agora vejam como a Escritura vai, tudo vai se alinhando. Né? Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12, versículo 2. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Esse vos será o primeiro dos meses do ano. Ó, e o que aconteceu aqui? A instituição da Páscoa. O rapto. Eles iam sair dali. Mas não foi no sábado que saiu. No 14º dia de Abibe, no dia de Moisés, não era sábado. Ele repousou no sábado e saiu. E Faraó entendeu que estava perdido, veio atrás, ele tinha saído no caminho de 3 dias. Faraó levou 3 dias para chegar onde ele estava. E aí o mar estava ali, a única saída era o mar. E Deus deu glória, graça a Moisés, e Moisés atravessou. Deus concedeu a glória dele a Moisés, pensou? Deus é que faz milagre. Falei, mas Moisés, você tem na mão a vara. O que é a vara? O símbolo do pastorado. Leva minhas ovelhas, né? Atravessa esse mar. E Moisés atravessou. Agora vamos aqui no capítulo 13, versículo 4 de Êxodo. Hoje no mês de Abibe vós saís. Aleluia! Então o que é a festa dos pães asmos? Ela aponta para o sábado eterno, e aponta para o sábado da convocação, e aponta para o sábado natural. Que coisa tremenda! Meu Deus do céu! Então o rapto foi no 4º dia da semana, 14º dia de Abibe. Porém, no sábado, Moisés repousou. A Bíblia diz isso. Ó, lê aqui o versículo, capítulo 14. Olha aqui. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem, que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zephon, em frente dele assentareis ao campo junto ao mar. Isso foi no 3º dia. E que diz o outro? Então falaram aos filhos de Israel: estão embaraçados da terra, o deserto o cercou. E Faraó, tomado por Satanás, está perdido. E partiu para destruir Moisés. Então Moisés estava onde? No repouso. E Satanás encontrou Moisés em repouso. Aleluia! E se nós estivermos no repouso do Senhor, não tem força contra nós. Nenhuma. É verdade? Nenhuma. Olha agora 15, versículo 6, o que diz? A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em potência, a tua destra, Senhor, tem despedaçado o inimigo. Destra não é o lado não, meus irmãos, é o poder do Senhor Deus. Olha a visão daquele homem de Deus. Eu vi o Senhor em pé, a destra de Deus, de Estevão. Ele viu o Senhor no seu grande poder, né? No seu grande poder. Então Deus concedeu a vitória a Moisés no último dia da festa dos pães asmos. Agora, meus irmãos em Cristo, ele falou, Êxodo capítulo 31, versículo 17, ele diz, Êxodo 31, vamos lá, versículo 17, olha o que ele diz: entre mim e os filhos de Israel serão um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Aleluia! É o que Deus tem feito conosco, meus irmãos.
Se nós vamos viver a mensagem da restauração, nós estamos descansando a cada sábado em uma mensagem tremenda aqui nesse tempo. Deus tem nos abençoado. Deus tem nos guardado. Então Deus restaurou um sábado, um 7 dias. O que vem revelar que o sábado é o tempo da restauração. Amém? É o sábado, tem a restauração. Vamos para 1 aos Coríntios, capítulo 10, com outras considerações, versículo 2. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 2. Assim diz o Senhor nas Escrituras, 10, 2. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Olha como isso aqui é importante. Eles foram batizados na nuvem e no mar. Então, houve um batismo ali. No último dia da festa dos pães asmos, houve um batismo. Veja, ele era o próprio sábado. Ele era o grande sábado. Vamos continuar a leitura aqui. E todos comeram do mesmo manjar espiritual, e beberam todos uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, porque foram prostrados no deserto. Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso que Mateus fala. Mateus, está lá, 28, 19. Portanto, ide ensinar as ações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Em nome do Pai, foi o batismo em Moisés. Em nome do Filho, o batismo em João. Em nome do Espírito Santo, o batismo em Pedro. Um só Deus, em 3 dimensões. Então Deus se restaurou no sábado, no 7º dia. E foram batizados em nome de Jesus Cristo. E Jesus, o que era? A pedra de esquina. Ele foi a pedra de esquina rejeitada pelos grandes homens daquela hora. Rejeitavam o Senhor. Ele era a pedra que seguia, a pedra era Cristo. Moisés vivia o calendário espiritual. Moisés vivia o calendário da igreja, que é o calendário lunário. Mesmo com 29 e 30 dias. A Bíblia, primeiro mês. Vamos para Mateus 28, versículo 1, então. Mateus 28, versículo 1. Em nenhum lugar da Escritura Deus anulou o sábado, meus irmãos. 28, versículo 1. Olha isso aqui. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria e Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Elas foram ver o sepulcro. Jesus repousou no sábado e ressuscitou no primeiro dia. Vamos para Marcos 16, versículo 1. Não esqueça desse capítulo de Mateus aqui. Marcos 16, versículo 1. Olha o que diz aqui. Marcos 16, versículo 1. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungir. Elas não fizeram compra do sábado, foi comprar depois. Aleluia, meus irmãos. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Não compraram nada, não fizeram comércio nenhum. Não. Está aqui, ó. Se o sábado não era bendito, elas poderiam ter feito, né? Não, mas elas não fizeram, elas guardavam. E diz o versículo seguinte: e no primeiro de semana foram ao sepulcro de manhã, cedo, ao nascer do sol. Mas não foi no sábado. Não comprou nada, então ela guardou. Sabe? Lucas 1, versículo 1. Olha como isso aqui é importante. O que diz Lucas aí? E tendo, pois, muito empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Pôr em ordem os fatos que se cumpriram. Porque a lei de Deus era o quê? Ordenada e progressiva. A revelação é ordenada e progressiva. Ele continua. Segundo os transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Está falando sobre os apóstolos. Pareceu-me também a mim conveniente escrevê-lo a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheça a certeza das coisas que já estás informado. Aleluia! O que significa isso aqui? Que as coisas de Deus são verdadeiras, mas em ordem e progressivamente. É o que está falando aqui.
ele estava escrevendo para Teófilo. Veja Lucas 23, versículo 56. 23, 56. E voltando elas, prepararam os especiais ungüentos, e no sábado repousaram, conforme o mandamento. Há um que diz que o Novo Testamento anulou o sábado, isso, aquilo, outro. Marcos fala que ele é Senhor do sábado. Claro, ele que fez. Ele é o Senhor do sábado. Eu sou o Senhor do meu filho. Ué, ele veio das minhas entranhas. O Senhor dele. Não é não? Ora, como é que vai anular o sábado? Então, meus irmãos, à distância de um sábado, as mulheres repousaram conforme a lei do Senhor. Olha agora aqui, Romanos capítulo 6, versículo 4. E tem milhares de escrituras. A gente está citando algumas. Aqui, Romanos, depois de Atos Apóstolos 6. Vamos ler Romanos 6. Aqui. Que diremos, pois, do versículo 1 em diante? Permanecemos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos pelo pecado, como viveremos ainda nele? É uma pergunta. E continua. Ou não sabeis que todos, quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ressurreição. De sorte que fomos sepultados com ele no batismo, na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Que novidade de vida? Entrar na dimensão de filho de Deus. Através do quê? Da ressurreição. Então o batismo está intimamente ligado com a ressurreição. Aleluia. Louvado seja Deus. Agora, amados irmãos em Cristo, o que diz Mateus capítulo 5, versículo 17? Que a lei não pode ser o quê? Anulada. 5, Mateus 5, versículo 17. Que não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não veio revogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio submeterá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aleluia! Nós estamos no caminho certo, meus irmãos. Nós não guardamos o sábado religioso, porque se nós guardássemos o sábado religioso, nós estamos ferindo as Escrituras. Aprove Deus revelar para nós essa grande verdade, e Deus tirou algo da grande prostituta das nossas vidas. E o que diz Atos 11, 29? São tantas escrituras, meus irmãos. Atos, capítulo 11, versículo 29. Olha o que diz aqui. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Por que ele fez isso? Havia uma grande fome. E eles tiveram que ajudar aqueles irmãos. Hoje, a fome do povo é a palavra, meus irmãos. Nós vemos que dia aqui. Eles têm fome da palavra, mas estão procurando aonde, meus irmãos? Na sombra da grande prostituta, na sombra da imagem da besta. Olha, você não vai encontrar nada. E Satanás está ceifando vidas e mais vidas pela Europa fora, tudo quanto é lugar. Por quê? Os eleitos estão no meio dessa forma. Os eleitos estão nesse inverno de sementes mortas. Oh, mas olha o sol, aleluia, os iluminaram. Glorificado seja Deus. Romperão com Satanás, romperão com o anticristo e servirão o Senhor em espírito e em verdade. Bom, mas olha agora como o sábado, o nosso, a distância dele é eterna. Isaías revela isso para nós. Isaías capítulo 66, meus irmãos. É isso mesmo. Isaías 66. 66. Aqui, versículo 22 e 23. Por quê? Como os céus novos e a terra nova que ele fazer estão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda até a outra,
e desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Aleluia! Glorificado seja Deus. Olha aqui, e olha os 24, e sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e será um horror para toda a carne. Deus nos livrando do quê? Da violência do inferno, que disse Oséias, cada 7 livros da Bíblia é um juízo e um grande repouso. Que Deus nos ajude, meus irmãos, que o Senhor nos guarde no seu infinito amor. Então, aqui nós temos a distância de um sábado, né? Como enorme será esse sábado? Ele é eterno, enfim, é algo infinito, não tem como a gente definir. Mas encerrando, eu queria ler para os irmãos aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, aqui, 9, olha o que diz aqui. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava ainda chamado a Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Olha o 10 agora. Eu fui arrebatado em espírito do Senhor, eu ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, o que vês? Escreve num livro, envio as 7 igrejas na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e a Tiatira, e a Sarda, a Filadélfia, e a Laodiceia. E que diz o capítulo 8, que Deus levantou um anjo, que chegou junto ao altar, e deu para ele a mensagem da distância de um sábado. É o que nós estamos vivendo. Amém? Muita coisa poderia ser dita, não é? Aqui em Lucas, capítulo 4, Lucas, capítulo 4, para encerrar essa mensagem, olha aqui, os irmãos, quando lerem a Bíblia agora, tem uma visão completamente diferente. Descansarão de 7 capítulos em 7 capítulos, e vai em frente. 4, olha o que diz aqui, versículo 14 em diante. Então, pela virtude do Espírito, Jesus voltou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a terra de redor. Ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E leu o quê? O livro do profeta Isaías. E o que fala do profeta Isaías? Sobre a restauração. Amados, que Deus nos guarde sobre o amor. O Senhor ia na sinagoga deles, ia lá nos templos deles e falava com eles. Os apóstolos iam até eles e falavam. Hoje nós não podemos ir. Por quê? A cegueira é tão grande que nós seremos barrados bem antes da porta de qualquer templo desse. E diz que nós seremos perseguidos em todas as sinagogas. Sim, é o que está acontecendo. Ninguém quer nos ouvir. Amém? Parece que nós estamos em terra seca, como os dias de Abraão. Mas ele disse para Abraão que Isaac nasceria. Aleluia! Isaac veio. Glorificasse o seu filho da promessa. Oh, meus irmãos, o sol está se alinhando com a terra. E muitos que estão mortos, os templos nacionais restarão em nome do Senhor. Amém? Amém? Fiquemos em pé, palmas glorificando o Senhor. Deus nos abençoe. O Senhor